Olá, pessoal. Eu sou Álvaro Peixoto, diretor-geral da Barenbrug do Brasil, e o nosso bate-papo Barenbrug de hoje é com o Fernando Viana, produtor rural do Centro-Oeste Mineiro, e ele é produtor de leite, de carne e também de madeira, e a gente troca umas ideias aqui sobre a vinda dele para o campo e hoje produzindo do campo para a cidade. Um bate-papo bastante legal, interessante, descontraído, que vale a pena a gente assistir agora. Olá, Fernando Viana, como vai, rapaz? Tudo bem? Olá, Álvaro, prazerão. Vamos aí. Prazer é nosso, viu? Muito obrigado por aceitar para participar aqui conosco no Bate-Papo Barenbrug. Hoje, conversando com um produtor rural do interior de Minas Gerais e uma coisa diferente, né? A gente vem falando muitas vezes do grande pecuarista, o grande agricultor, e hoje você representa aqui um produtor de um tamanho um pouco mais adequado à realidade do Brasil, né, Fernando? Isso. Muito obrigado aí pela participação com a gente aqui. Fernando, para a gente começar esse bate-papo, queria te pedir, por favor, que se apresente, conta um pouquinho da sua história, para a gente entender um pouco melhor como é que você chegou no agronegócio, por favor. Sim, eu sou o Fernando Viana, mais conhecido como Viana na Lida, né? Para a turma aí que está na rede social. Eu comecei no agronegócio, na verdade, eu vou completar 4 anos no agronegócio, né? A minha escola mesmo foi área comercial. Eu tinha, assim que eu estava na faculdade, eu fiz faculdade de turismo, então não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje, mas foi uma faculdade que me ensinou a muito ter senso crítico, a conversar e a tomar decisões. Uma vez até que na época o meu curso parecia algo promissor na época, e já no meio do curso a gente já notou que era um negócio que não, talvez teria tanto campo aí para trabalhar. O agro seria muito melhor. Eu ainda não conhecia o agro naquela época, né? Isso que é mais interessante, mas foi a primeira fase da minha vida que eu tive que fazer uma adaptação brusca, quando eu estava na metade da faculdade e já tinha que falar, opa, se eu não correr atrás aqui de um negócio sólido agora e esperar oportunidades de mercado dentro dessa minha formação, não vai dar muita coisa. Então, ali mesmo eu já abri uma empresa e aí começou a minha rotina. Abri uma empresa com outros 2 amigos, a gente quebrou aí 3 vezes durante alguns anos e no fim a empresa, depois de 6 anos, estava voando, sabe? Então estava tudo muito bem, já tinha saído da faculdade, trabalhando em área de eventos para empresas, tanto na área corporativa quanto na área pública. E a empresa estava voando. Mas aí teve um problema, que foi um viés na minha vida, nem sei se seria um viés, mas talvez um acontecimento que foi decisivo para me remoldar, sabe? Eu com 25 anos, eu fiquei extremamente estressado com o próprio negócio, com a grandeza que aquilo se tornou, e eu tive crise de pânico com 25 anos. Então foi quando eu precisei remodelar minha vida. Falei, olha, ou eu desacelero e resolvo o meu problema, ou eu vou continuar com o problema e vou ter que entrar com medicamento para conviver com ele. Então, ali eu tomei uma decisão, que foi largar o meu negócio, e eu estava casando na época, né? Então, nessa época, eu conversei na época, minha noiva, hoje minha esposa, sobre recomeçar a vida. Ela falou, não, estamos juntos, vamos fazer de novo. E logo que eu saí, nosso plano era ir para o interior para poder começar a atividade no agronegócio, uma vez que a família dela já trabalhava, né? A gente ia começar o nosso próprio negócio. Isso aí passaram-se mais 6 anos até que a gente realmente conseguiu vir para a fazenda a pedido do meu sogro para a gente fazer a sucessão familiar, né? Então essa é que é a história aí da minha vida profissional, bem curta, né? Assim, bem sucinta, a gente passando, mas por que eu cheguei no agro hoje foi isso, sucessão familiar e buscar um negócio diferente, que traga um astral melhor para trabalhar.
Muito bom, Fernando. Eu acho que esse é um tema muito real na agricultura brasileira, né? Então, quando eu olho a realidade, por exemplo, do agronegócio nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não teve essa renovação, essa sucessão familiar que nós estamos presenciando no Brasil nesse momento. Então, você representa exatamente esse perfil, né? Apesar de não ser o filho, né, do fazendeiro, do agricultor ou do agropecuarista, você é o genro, está aí, está funcionando e está em família, essa sucessão está acontecendo, né? E imagino que você está implementando aqui uma série de mudanças, que nós vamos falar sobre isso depois, mas eu queria que você explorasse só mais um pouquinho. No comecinho da sua introdução, você falou aí sobre o pessoal das redes sociais, que me conhece como Viana na Lida. Como que surgiu essa ideia da criação do Instagram aí, o Viana na Lida? Como é que surgiu esse estalo? Né? Esse estalo veio do meu cunhado, na verdade, porque ele movimenta muito negócio mesmo, é mais da área de marketing mesmo, e a vida dele é rede social mesmo. E ele vinha aqui na fazenda, eu trabalhando, ele chegava, e você sabe, né? Quem vem de fora para visitar a fazenda é sinônimo de tomar gole, né? Então, o cara vem para beber e farrear. E ele é bem claro, ele falou, fazendas dependeu, eu vou só para curtir. Então ele vinha e chegava o fim de semana, a gente estava fazendo churrasco, alguma coisa, aí ele, não, vou lá com você hoje no leite, vamos lá, vamos juntos, você tem que ir lá agora? Tem. E eu ia com ele. E ali ele começava a ver meu dia a dia. E ele sempre falava, cara, você é muito engraçado, porque você tem a situação mais não esperada, você às vezes dá risada de um problema grande, e às vezes faz uma gambiarra, uma adaptação e dá um jeito da vida seguir. E aí ele falando nisso, ele falou assim, cara, por que você não começa a publicar o seu dia a dia no Instagram? Eu falei, cara, qual o sentido? Eu era, né, averso à rede social. Eu falei, qual o sentido de eu mostrar a minha vida para os outros, né? O que isso vai acrescentar para mim? Não vai acrescentar nada eu mostrar a minha vida, então não vou fazer de jeito nenhum. E foi passando o tempo, eu fui tendo alguns acontecimentos na fazenda, e o acontecimento que mais me chamou a atenção para essa questão da rede social foi quando eu percebi que aí sim veio o estalo de que eu buscava muita informação sobre fazenda, né, sobre como trabalhar, como gerir e tudo mais, e não encontrava muita informação técnica, mas pouca prática. Oh, que legal. Então, quando eu chamava um técnico da cooperativa para poder ir até minha propriedade e tirar alguma dúvida, teve um dia que eu chamei, ele respondeu aquilo, eu falei, peraí, deixa eu gravar. Fiz um vídeo. E aí eu criei o perfil e já comecei a colocar, porque talvez o que fosse a minha dúvida poderia ser a dúvida de outro produtor. Então, a partir desse momento, desse estalo, igual você disse, porque veio um propósito, que o propósito era justamente comunicar. Eu senti que tinha uma deficiência muito grande na comunicação para quem vem de fora. Imagina para quem está dentro e não é adepto à tecnologia, né? Então, você pega o antigo produtor, como é que ele vai ter acesso a algumas novas tecnologias, ou manejos diferentes, novas ideias, se ele não está trabalhando nessa área, se ele não mexe nessa área digital? Então, através de vídeos mais irreverentes, coisas... o retrato nu e cru do meu dia a dia, eu consigo passar o que acontece, os acertos e os erros que eu tenho dentro da fazenda, com um único objetivo, de que alguém possa assistir e tirar proveito positivamente daquela situação. Fernando, e esses 4 anos que você está trabalhando agora como, vamos dizer, agricultor, né, agropecuarista brasileiro, quais têm sido as suas ações na busca de aumento de eficiência dentro da fazenda, rentabilidade? O que você tem feito de novo, além de se comunicar e trazer informação e ajudar os outros produtores, seus vizinhos, seus colegas? O que você tem feito além disso? Ótimo, porque realmente, além de ajudar os outros, a gente tem que primeiro pensar em nos ajudar, né? Se eu não resolver o problema dentro da fazenda, não adianta nem eu vou comunicar o quê, né? Uma ineficiência. Então, a palavra que você disse é excepcional, Álvaro, que é eficiência. Desde o momento que eu cheguei na fazenda, a primeira coisa foi aprender a trabalhar, né? Eu me dispus a ser funcionário dos funcionários da fazenda por 1 ano. E durante 1 ano eu recebi ordens
dos vaqueiros e do tratorista. Quem me acompanha lá sabe quem que é a turma. Então, eu fui aprendendo a lidar com tudo, ali a fazer cerca, a ver por que a máquina quebrava e entendi o problema deles. Então, a primeira etapa de eficiência foi parte de equipamentos, sabe? Eu via que ferramentas básicas não tinham na fazenda e ferramentas que existiam às vezes estavam danificadas, já estava gasta com tempo de uso e isso não se trocava, porque enquanto não parava de funcionar, não trocava. Maquinário de trator era a mesma coisa, manutenção era só corretiva, nunca preventiva. Então, a primeira parte que eu atuei foi equipamento. A partir desse momento, eu consegui liberar hora homem dentro da fazenda para eu conseguir colocar a mente deles para trabalharem na produção mesmo, né? Para eles se preocuparem com o pasto, preocupar com o animal, com a produção leiteira, enfim, com todas as áreas que a gente mexe lá. E aí a segunda etapa, o segundo foco meu, que ele se mantém muito forte hoje, foi em aumentar a capacidade, né, a capacidade de lotação da fazenda. Quando eu entrei, para você ter ideia, a fazenda, uma área lá que a gente destinava para o leite, ela tinha em torno de 0,8 de capacidade aí de animais que estavam sendo utilizadas, sabe? Uhum. E não tinha como colocar muito mais do que isso, porque estava tudo muito... São grandes pastos de 40... meio degradados. Degradado, e não tinha estrutura de manejo, sabe? Você não tinha muito tanque, então era difícil. Hoje, eu já consegui, reduzindo a área que eu tinha, eu aloco os mesmos animais numa área bem menor e aumentei já essa capacidade para 2. E faz a rotação. E vou fazendo, exatamente, rotacionado com choque, móvel, e mais do que isso foi cuidar do pasto, sabe? Sim. Eu sei que nosso bate-papo não tem como não passar por pastagem, né? Foi cuidar da terra e cuidar da pastagem primeiro, dar a condição para o pasto mostrar o potencial, seja através do manejo ou através de adubação, manejo do solo, né? Esses foram os dois pontos. E essa parte de gestão financeira da fazenda, teve muita mudança? Olha, teve, porque antes a gestão financeira, como ela era feita pelo meu sogro, e era ele sozinho, quando eu digo sozinho é porque ele ia na fazenda, né, e tinha que ainda ficar olhando outros negócios, mas era tudo muito mental, sabe? A gestão toda estava na cabeça dele. Uhum. Então, o mais difícil foi no início conseguir transportar isso para um papel, né, que eu já digo sistema. Tá? Então, a primeira coisa foi eu procurar um software de gestão para eu poder aplicar na fazenda e começar a registrar o que acontecia, sabe? Então, eu posso até, se eu for recapitular os últimos 4 anos, os últimos 3 anos foi só de anotar. Não deu para tomar muita decisão em cima dos dados. Hoje a gente já tem históricos para começar sempre tomando melhores decisões. E você certamente também implementou sistema de gestão de rebanho, tem uma série de informações ou técnicas que você consegue gerenciar hoje melhor do que antes quando você chegou, ou não? Sim, sim. Hoje, principalmente na atividade leiteira, a gente tem ali certinho, né? Quantos animais estão prenhes, qual data vai parir. Então, tem mês a mês um gráfico com quantos animais vão parir em cada mês. Isso eu já consigo planejar um fluxo de caixa, saber se vai faltar, a produção vai cair ou não, né? A gente consegue ver, tem uma triagem melhor para descartes de animais, que aí já entra na parte de eficiência, né? A gente não pode ter animal que não produz. O que antes acontecia tardio, né? Você esperava aquele ciclo das águas e da seca. Aí o animal que não paria, aí que via que estava vazio, e aí já descartava. Mas será que não poderia ter sido feita uma estação de monta melhor, né? Ou às vezes até um calendário sanitário mesmo de vacinação não acontecia corretamente. Isso tudo a gente foi implementando e ainda vem implementando na fazenda. Legal. Ô, Fernando, só para mais um detalhe, vocês são produtores hoje de leite, de corte e de madeira, né? E de madeira, isso. Tem essas 3 atividades na fazenda. Certo. O leite, eu entrei quando já tinha uma atividade em sociedade. Quando eu fui fazer a sucessão, a gente encerrou a sociedade, como já tinha estrutura montada, a gente assumiu. Então, o leite foi uma atividade que deu mais trabalho nesses últimos 4 anos, porque a gente teve que arremeter, sabe? Foi mais complicado. Mas para mim, foi a melhor faculdade
que eu pude fazer na minha vida. Acho que até a oportunidade de começar no leite, eu não sabia que era tão importante, sabe? É ali que eu aprendi muitos detalhes, aprendi a fazer um pouco de tudo dentro da pecuária, sabe? E se apaixonou pelo leite, né? Pelo jeito, né? É apaixonante. Ô, Fernando, vamos lá. Eu queria que você, olhando assim, com esse olhar que você tem de uma pessoa que veio da cidade, veio da cidade para o campo e hoje trabalha do campo para a cidade, né? Qual é realmente a visão que você tem da realidade do agronegócio brasileiro e de que forma você crê que são impostos esses desafios para um produtor de leite especificamente aí, do seu tamanho, com o seu perfil hoje no Brasil, que eu acho que é a grande maioria do produtor de leite brasileiro? Sim. A realidade, a percepção que eu tenho, para mim, ela é muito clara, ficou muito clara, acho que vindo de fora, sabe? Que é o seguinte, os jovens saíram do campo para a cidade, aqueles que sempre, né, nasceram dentro da fazenda, o pai é um produtor de leite aí de 300, 400 litros, 500 litros, até 1.000 litros, por exemplo, sempre trabalhou na propriedade. Quando chegou um certo momento da vida dele, ele preferiu ir para a cidade porque a falta de ferramentas, equipamentos, gerava um trabalho muitas vezes muito insalubre, sabe? Eu penso assim, ou seja, o cara se desgastava demais. Então você pega um jovem que ele vê uma cultura antiga, que às vezes não quer mudar, o cara não quer comprar um trator, mas é um trator, ele continua com a carroça para poder tratar, sabe? Essas coisas, o jovem desanimou. E aí ele passa a buscar uma alternativa melhor, não digo mais fácil, mas que se justifique melhor dentro da vida dele, para ele ter qualidade de vida, na cidade. Ele quer buscar um emprego e trabalhar, receber o dinheiro dele, pronto. Hoje o que eu vejo é o seguinte, o jovem sucessor, ele acaba voltando da cidade, né? Ele foi para a cidade, viu aprendeu, estudou, aprendeu, estudou, e agora ele volta muitas vezes para mostrar para o pai dele, com embasamento teórico, o que ele queria antes, né? Então agora ele tem a oportunidade de realmente trabalhar e fazer uma sucessão. Se for pensar aí, tem dados de que mais de 20% dos produtores rurais aí são analfabetos. Então como que ele busca essa informação, né? Não é que ele não saiba trabalhar, mas para ele aderir a novas técnicas, novas tecnologias é muito complicado. Esse jovem ele já vem com essa bagagem, começa a convencer e retornar para o campo. É nítido que eu vejo jovens aqui na região retornando e querendo assumir a propriedade do pai, ao invés de antes o que queria era vender, né? Vou vender porque eu compro apartamento na cidade, vou ter meu diploma, vou trabalhar lá e ter meu salário garantido. Hoje já mudou, porque muitas pessoas buscam a qualidade de vida acima da remuneração financeira. E a fazenda, para quem tem, dá uma qualidade de vida muito boa, trabalhar com isso, né? Certo. E quais são os desafios que um produtor de leite tem no Brasil hoje? Olha, desafio hoje, eu acho que o maior desafio, eu acho que talvez não seja para todos os produtores. Eu acho que é o produtor que é o recheio, sabe? Quando você pensa no sanduíche, você vai ter aquele produtor que ele é o pequeno, é ele, a esposa e o filho, ele trabalha ali, ele não vai ter muitas dificuldades em manter aquela atividade dele, né? É ele que trabalha, ele não tem um funcionário, ele está tudo ao alcance dele. Se ele começar a ter uma rentabilidade menor, ele segura os custos de dentro de casa e está tudo certo, né? O produtor grande, ele tem capacidade de investimento maior, ele tem capacidade de caixa, então ele consegue segurar e prever momentos ruins e tentar segurar ali 1, 2, 3 meses, sabendo que ele tem uma projeção que ele vai melhorar lá na frente. Ele trabalha com o ano agrícola, né? O produtor pequeno, ele trabalha com aquele caixa igual o boteco mesmo. E o produtor que está no meio, que ele está crescendo, né? E aí ele está no nível de produção que ele precisa de empregar mão de obra. Aí que eu acho que vem o principal problema, onde aperta o calo, sabe? Que é o produtor médio,
ele não consegue... Esse médio está falando de quantos litros de leite, vamos dizer? Aí eu penso já do produtor de 1.000 litros, aí isso vai variar, só uma explicação, porque quando a gente fala de quantidade, né, de produção de leite, a gente tem tipos de atividades diferentes. Então, se você pensar em produção de 2.000 litros de leite no Paraná, é uma coisa. Você, às vezes, vai ter poucas vacas, né, um sistema mais intensificado, produtivo, e vai conseguir trabalhar com a família. Mas o que eu estou tentando ilustrar é um sistema de produção onde você tem aí vacas de média de 14 quilos, sabe, de média de produção, com o sistema semi-confinado, então nas águas está solto, na seca ele tem que fechar e tratar com silagem, e ele precisa aí produzir, ele está em torno dos 1.500 litros, 2.000 litros, e ele precisa de ter funcionário, sabe? Então ele tem que estar ali tudo na ponta do papel, o custo, na ponta do lápis, o custo o tempo inteiro, porque se cochilar, essa parte da mão de obra, ela, não só a mão de obra, né, existem vários fatores, mas eu acho que é uma parte que puxa para baixo ali o índice da fazenda e vai gerar uma certa ineficiência. Então, esse que é o calo, eu acho que é o produtor saber onde ele quer chegar ou onde ele quer ficar hoje, sabe? Não tem como dizer se a atividade é ruim ou é boa, como você quer estar dentro daquela atividade, né? Qual é a sua posição dentro dela e onde você quer chegar. Acho que o planejamento é um fator fundamental aí para o produtor não sofrer. Muito bom, excelente. E, Fernando, como que a gente pode, de alguma forma, você que acaba se comunicando muito bem, de alguma maneira, pelas redes sociais, e como você acha que a gente pode se comunicar melhor com a sociedade brasileira, levando uma melhor imagem do agronegócio brasileiro para fora, né? Para fora da porteira? Sim. Não tem como ser diferente a não ser pelo exemplo, né? Cada produtor tem que ser um exemplo do que ele quer comunicar. Então, não adianta o cara falar em sustentabilidade se na hora de fazer cerca ele está derrubando a árvore lá na reservinha dele, ele pega, derruba 3, 4 lá no meio de tudo sem ninguém ver e vai cortar a madeira para fazer cerca, né? Então, primeiro, ele tem que realmente vestir essa camisa do que ele acredita. Agora, o comunicar, teoricamente, a gente teria que, na prática, teria que ser o quê? Todo mundo tem que criar um canal na internet e começar a mostrar o que faz, né? É muito complicado. Então, acho que através do exemplo, a comunicação vai através do exemplo de cada fazenda. Então, quando o seu vizinho está fazendo certo, o outro vai começar a se espelhar e fazer. E a partir desse efeito aí como se diz, um efeito cascata, né? Você vai levando todos... Mas você também tem uma questão da associação às cooperativas, né? Acho que tem um valor muito grande isso aí, né? A cooperativa tem um papel importante aí também, não é? Sim, sim. As cooperativas com certeza, né? Os produtores, igual aqui a gente tem, a maioria são associados, né? E a cooperativa mesmo tem muitos projetos que ela acaba sendo o veículo da informação, né? Ela vai pegar aqueles produtores ou os projetos de maior eficiência, de sustentabilidade dentro da região e vai acabar demonstrando isso de alguma maneira dentro do mercado, né? Seja local ou regional, através dos eventos e tudo são esses exemplos. Mas se o produtor, tem muito produtor associado que não se preocupa, sabe? Não é participativo, não se preocupa, então se engaja tanto com as... Não se engaja tanto. E outra, ele vai numa reunião ou vai em eventos, mas depois chega na propriedade ele faz outra coisa, né? Então é importante a gente dizer que o principal, acho, da comunicação é a gente tentar identificar uma maneira de não deixar com que aqueles que querem atacar, de certa forma, o agronegócio, generalizem as atitudes, né? Então, tem o agricultor que desmata ilegalmente? Tem. Né? Em toda atividade tem um profissional malfeitor, isso é o mundo, não tem como mudar. Mas a gente tem que tentar ser exemplo sempre do melhor possível dentro da fazenda. E essa comunicação, acho que ela vai acontecendo naturalmente. Depois que você começou a trabalhar com agro e se comunicar melhor aí pelas redes sociais, qual é a visão ou qual é a imagem que você acha que os seus seguidores, os colegas que estão fora, né, do agronegócio, estão lá na cidade, tem hoje do Fernando Viana?
Olha, eu acho que, eu diria até que não é nem a visão da minha pessoa como Do profissional, produtor rural, né? pessoal, ou como produtor, mas eu acho que a visão que acaba passando é o quanto custa para produzir, sabe? Eu não estou falando em custa de dinheiro. É interessante como as pessoas que acompanham, que são da cidade, mandam mensagens, elas retribuem da seguinte maneira: nossa, às vezes a gente vai no supermercado e não dá tanto valor para aquela caixa de leite. Eles entendem tudo que tem por trás daquele leite para chegar na caixa, sabe? Que legal. Então eles passam a entender que o medicamento que eles tomam tem uma base da celulose que você produz na árvore para poder produzir as cápsulas, enfim. Então existem inúmeros itens, praticamente todos aí do dia a dia deles, que eles identificam o perrengue que o produtor passa para poder produzir. Então, quando você mostra que um trator quebra, que você atola uma caminhonete no meio da chuva, que a vaca cai na grota e ela é picada por cobra, o animal morre, você tem prejuízo financeiro, ele começa a entender o valor. Que não é fácil, né? Não é fácil, exatamente. Eu acho que essa é a principal imagem que passa, é que existe suor, muito suor por trás de tudo que vem aí do agronegócio. Fernando, tem um dos bate-papos que nós fizemos, nós comentamos aí, trocamos uma ideia com um dos profissionais da área de distribuição, estava comentando que a pandemia trouxe uma mudança, né, de produtores, clientes dessa rede de distribuição aqui no Brasil, que recebiam 20, 30 visitas de vendedores por dia, né? E que a pandemia acabou, de alguma forma, ajudando esse pessoal a dar uma filtrada em quem que eu recebo na minha fazenda ou não, né? Qual é o tipo de profissional que eu vou receber na minha fazenda? A pergunta que eu quero fazer para você: qual é o tipo de profissional, de parceiro que você busca trabalhar no seu dia a dia para melhorar a qualidade do seu trabalho, custo de produção, aumento de produtividade? O que você busca no final em parcerias com empresas ou pessoas ou consultores, etc? O que você busca? O que eu busco é exatamente o que você disse, é parceria. Pode parecer um jargão assim, mas é nítido para o produtor quando chega um vendedor ou quando chega um parceiro na fazenda, sabe? Então a gente busca realmente um parceiro. Parceiro é aquele que ele vai entender o seu problema e ele também vai entender se o que ele tem na carteira dele ali naquele momento, ele pode te vender para poder solucionar o seu problema, sabe? Então, nesses 4 anos que eu talvez entrei cru como área do agronegócio, mas a gente diz que a gente já vem macaco velho da área comercial, que é o quê? Você já consegue ler os perfis muito rápido da pessoa que chega na sua fazenda, se é para te vender ou para te ajudar, né? Então, o que eu acho mais interessante é aquele vendedor que não tem medo de falar que quer te vender. Ou seja, o cara chega, ele te mostra os produtos, ele roda a sua propriedade e te insiste para você comprar uma solução, sabe? Mas não um milagre. Porque a gente tem muito vendedor que chega e propõe lá, cara, você vai comprar isso aqui, você vai usar, que seja, por exemplo, vamos citar no caso semente. O cara vai chegar lá e falar, olha, essa semente aqui, você não acredita não, seu leite vai aumentar demais. Mas o cara não olhou se eu tenho cerca bem montada, se os meus colaboradores já têm o costume de fazer um pastejo rotacionado, né? Se tem altura de entrada e saída, se eu estou adubando, se o meu solo eu faço análise todo ano ou não, entende? Então, assim, esse cara que chega, ele vende uma vez só, né? Então, o que a gente busca é aquele vendedor que chegue na fazenda para poder entender o seu problema. E aí ele vai buscar uma solução, se ele tem ou não. E se ele não tiver, já aconteceu muito, de quem vai me vender algo, ele sabia que precisava de uma outra solução antes, ele indicar algum parceiro de trabalho de outra empresa, cara, trabalha com ele esse ano primeiro, e no ano que vem a gente pode voltar a conversar, que aí você vai estar apto para eu te vender uma solução, sabe? Isso é muito interessante. E tem que conseguir criar aí esse vínculo de confiança, né? A situação de confiança entre o vendedor e o produtor. Legal. Ô, Fernando, nós estamos com o tempo ficando curto aqui, rapaz. A conversa está muito boa, como sempre, mas eu queria
que de repente você explorasse aí rapidamente o que uma empresa como a nossa, que vende insumos de qualidade, empresa internacional, profissional e tal, tem várias pelo Brasil, em outros segmentos, em mesmo segmento, mas como a gente pode ajudar mais um produtor de leite brasileiro que tem uma cabeça parecida com a sua? Sim, eu acho que a melhor maneira de ajudar o produtor duas maneiras, né? A primeira é, como você disse, vendendo um produto de qualidade, né? Então, se o produtor estiver apto para receber aquele produto e implementar, você sabe que ele vai estar resultado. Mas é aí que vem o caso, se ele estiver apto. Então, acho que a principal questão aí é da empresa que, como vocês, que vão vender a campo um produto de extrema qualidade, é levar informação para o produtor. Informação, eu digo formação, sabe? Então, com essa pandemia é complicado, né? Eu fico coçando para ir em evento, sabe? Eu fico coçando para... Pô, mas não tem dia de campo. Dia de campo é uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que é isso, é levar a realidade de outras propriedades que têm sucesso para aquele produtor que muitas vezes está desacreditado na atividade, muitas vezes por já estar calejado de utilizar produtos de baixa qualidade. Pessoas que só venderam preço, ele implementou, não deu certo, e ele não acredita mais no manejo, por exemplo, um leite a pasto. Ele não acredita em leite a pasto, mas ele nunca utilizou um produto de qualidade, nunca aprendeu a cuidar do produto. Então, acho que é isso, é levar formação para o produtor. O que falta é levar esse conhecimento para o campo. Ainda falta, mesmo com todas as tecnologias, a pandemia acelerou isso, mas falta informação no campo. É isso aí. E um dos nossos objetivos com esse bate-papo é levar a informação ao produtor. Então, nós estamos no caminho certo. Certíssimo. É isso aí. Fernando, muito obrigado pelo bate-papo aqui, viu? Foi muito bom e quero te agradecer. A gente vai ficar aqui, havendo outra oportunidade, nós vamos te convidar, obviamente. A gente também está à sua disposição, tá bom? Valeu. Ótimo. Aí, um grande abraço. Obrigado. Obrigado pelo convite e um abraço a todos que tiveram a paciência de nos ouvir aí esses minutinhos.